E se existisse uma forma de garantir que determinada propriedade pertence a você, sem ter que carregar por aí documentos? É basicamente isso que representam as NFTs. As NFTs são coisas muito interessantes que já são o futuro. E é sobre elas que a gente vai conversar hoje. Fica aqui no vídeo que a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre, por exemplo, propriedades. Como é que é possível transformar uma casa em uma NFT? Meu nome é Jelson Demix, eu sou estudante de Ciências Econômicas, empreendedor desde que eu me entendo por gente, e aqui a gente fala sobre economia, investimentos, criptomoedas, dentre outros assuntos. Então, se você gostar desse vídeo, considere deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar com seus amigos. Afinal de contas, o que é uma NFT? NFT é um token não fungível. E o que é um token não fungível? Diferentemente das criptomoedas ou dos tokens de criptoativos, eles são fungíveis. Então, por exemplo, quando eu pego um Bitcoin, envio para uma carteira, depois eu envio mais um Bitcoin para essa carteira, eles são fungíveis, eles se misturam. Eu não tenho como separar o que é um Bitcoin, o que é o segundo Bitcoin que chegou. Eles são uma única coisa. Eles são uma coisa que foi dividida em um monte de partes e são misturáveis. Já uma NFT, ela é única. Só existe uma NFT. Uma NFT, ela pode ter a sua propriedade dividida. Então, por exemplo, eu posso pegar uma NFT de uma arte e dizer que ela pode ter múltiplos proprietários. Eu posso pegar uma NFT, crio ela, separo ela em 500 partes. A partir do momento que uma pessoa detém as 500 partes, ela é a única dona dessa NFT. Agora, se essas NFTs tiverem 5 carteiras diferentes, então ela tem 5 proprietários, ou ela pode ter 500 proprietários. É basicamente como se eles fossem sócios. Então, conforme o preço dessa NFT vai se valorizando, todas as carteiras vão também tendo o seu ativo ali valorizado. Vamos trazer isso para o mundo normal. Imagina uma residência. Essa residência, ela tem geralmente um proprietário, mas ela pode ter múltiplos proprietários. Se abre-se uma empresa com 50 sócios e essa empresa adquire uma propriedade, então os 50 sócios são donos dessa propriedade. No caso de NFTs, a gente tem uma coisa que é bem interessante. Porque, por exemplo, imagina que um artista, quando ele pinta um quadro, ele não sabe qual o valor que vai ter aquele quadro. Então, às vezes, esse artista pinta esse quadro e vende ele por R$ 20. Aí passam-se 30 anos e esse quadro vai ganhando valores cada vez mais altos e aquele quadro que ele vendeu por R$ 20 agora vale 50 milhões de reais. O artista não ganhou absolutamente nada por ele estar valendo 50 milhões de reais. Mas o proprietário lá atrás, sim. Então, quando esse artista ele pinta um quadro, ou quando esse artista ele cria uma arte digital, transforma em NFT. Ele consegue configurar para que cada vez que esse quadro passar de uma mão para outra, de uma pessoa para outra, ele vai ganhar uma pequena porcentagem da transação. Então, naquele caso que eu exemplifiquei, de um quadro que foi pintado e vendido a R$ 20. Inicialmente, o autor do quadro, ele ganhou os R$ 20. Passaram-se 10 anos. Esse quadro é vendido por 20 milhões de reais. O artista lá atrás, ele configurou que cada vez que a propriedade desse quadro ou dessa arte digital passar de uma carteira para outra, ele vai ganhar, sei lá, 10% do valor de venda. Então, imediatamente, assim que essa NFT é transferida de uma carteira para outra, geralmente através de um contrato inteligente que foi executado na blockchain, né? O artista recebe lá a sua parte na negociação. E essa comissão do artista, ela não vai acontecer se simplesmente enviar de uma carteira para outra. Agora, se por exemplo, coloca-se no mercado de NFTs e é vendido através desse mercado de NFTs, aí o artista recebe. Embora NFTs esteja muito conhecida por conta da questão de artes digitais, ela não se limita a isso. Vamos deixar isso bem claro. Então, por exemplo, além das artes digitais, ela pode ser atrelada a artes no mundo físico. Uma música, ela pode ser uma NFT hoje em dia. Inclusive, até distribuição de direitos autorais podem ser feitos dentro da blockchain. Existem diversas soluções que já estão aí no mercado e rodando a todo vapor. E dentro do mundo digital, uma NFT pode representar uma propriedade dentro de um jogo, dentro de um metaverso, dentre outras coisas. E elas só são possíveis graças à existência dos contratos inteligentes,
que eu falei um pouquinho mais sobre eles aqui em cima. Pausa esse vídeo e vai lá ver, caso você não saiba o que é um contrato inteligente. Então imagine, por exemplo, dentro de um jogo, vamos pegar o Counter-Strike, que é um jogo de tiro, que as pessoas entram lá, ficam jogando de matar umas às outras. E às vezes aparecem algumas skins que são únicas. Então, por exemplo, determinada arte vai ser aplicada dentro de uma arma, e essa arma é a única no jogo. Ou vão ter muito poucas iguais a essa. Então, quanto maior é o nível de raridade dentro do jogo, mais cara é essa skin. E aí, lá dentro do jogo, você não tem a liberdade de ter a propriedade. Você não é dono dessa skin. Essa skin pertence ao dono do jogo. Então, as NFTs, elas visam distribuir essa propriedade, entende? Então, por exemplo, se eu tenho dentro de um jogo determinada skin, determinada propriedade, e eu quero mandar para outra carteira, eu posso. Se eu quero colocar dentro de um mercado de NFTs, eu posso. O que é diferente, por exemplo, lá do Counter-Strike. Eu não tenho uma liberdade, eu não sou o dono efetivamente da arte em si. Tem alguns jogos em blockchain, por exemplo, que você pode vender o personagem, que você pode vender determinadas características, mas essa é uma questão muito complexa que a gente vai falar um pouquinho mais sobre em vídeos futuros, falando sobre os jogos em blockchain e sobre metaverso. E agora aquela pergunta lá do início, será que é possível transformar uma casa em uma NFT? Que essa NFT represente a propriedade de um imóvel? Diretamente, não é possível. Mas a gente pode fazer isso indiretamente, fazer com que uma NFT represente uma casa, represente a propriedade dessa casa. Como na nossa sociedade atual, as NFTs são coisas que praticamente ninguém conhece, que o próprio Estado brasileiro não entende, e que são coisas muito novas, ainda vai levar um tempo até a tecnologia de NFTs entrar efetivamente no mundo real. Mas é possível. Na teoria, a gente poderia, por exemplo, pegar uma propriedade, transformar ela em uma NFT e oferecer para múltiplas pessoas terem a propriedade dessa NFT. Em teoria, a gente poderia pegar um apartamento inteiro e tokenizar esse apartamento, por exemplo. A gente poderia fazer com que cada proprietário dessa NFT fosse um sócio, um dono do apartamento, e os rendimentos, os aluguéis, fossem divididos entre todas essas carteiras. Então, por exemplo, imagina-se que cria-se um contrato inteligente que quem detiver a propriedade daquela NFT vai receber proporcionalmente o valor que for depositado em determinada carteira. O contrato inteligente ele pode ser criado uma única vez e as NFTs elas podem transitar de uma carteira para outra que não vai afetar aquele contrato inteligente que foi feito lá no começo, mas ainda vai levar um longo tempo para os contratos inteligentes e para as NFTs efetivamente entrarem na sociedade. Só que a gente precisa lembrar que hoje o governo, hoje os cartórios, eles já usam a tecnologia de blockchain. Então é questão de tempo até essas coisas efetivamente entrarem no nosso dia a dia. E é claro que para uma senhora de 80 anos de idade que mal sabe mexer em tecnologia, vai ser difícil. Então, eu não consigo enxergar que NFTs e contratos inteligentes vão entrar em uso na nossa sociedade no curto prazo. Mas no longo prazo, imagina as crianças que estão nascendo hoje já imersas dentro da tecnologia. Então, eu convido você a ver esse vídeo aqui que eu fiz, se não tiver aqui ainda, porque ele ainda não foi postado, que fala justamente sobre o futuro dos contratos inteligentes e das NFTs na nossa sociedade. E se você gostou desse vídeo, pelo menos um pouquinho, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, de compartilhar para os seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!